Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estou eu aqui mais uma vez, da Capela Síria Ortodoxa Santa Mãe de Deus, em Rio Pomba. Hoje, para refletirmos um pouco sobre o sentimento da culpa. Um sentimento que aprisiona a tantas pessoas. E para começar a falar sobre este sentimento, quero refletir com vocês um trecho do Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 22. Então Pedro se aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, meus irmãos, nós vemos nesta passagem Pedro perguntando para Jesus se deve perdoar aos irmãos até 7 vezes. E Jesus responde para Pedro: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós sabemos que ao Jesus usar essa expressão 70 vezes 7, ele queria dizer que nós devemos perdoar aos nossos irmãos sempre. Sempre que eles nos ofenderem, nós devemos perdoá-los. O número 7 aqui também, ele se refere à perfeição, à santidade. A pessoa que sempre perdoa é uma pessoa que alcançou a santidade. É uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Porque o homem natural, o homem carnal, ele não perdoa. O homem natural, o homem da carne, o instinto dele é vingar, é pagar com o mesmo preço, pagar na mesma moeda. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, que já diz como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Deus em mim que me leva a perdoar o meu irmão. Então, o homem espiritual, o homem de Deus, o homem cheio da graça de Deus, ele tem força para perdoar. Mas aquele homem vazio de Deus, ele quer pagar com a mesma moeda.
Enquanto ele não paga com a mesma moeda, enquanto ele não faz justiça com as próprias mãos, ele não deixa o outro ir embora. O outro fica aprisionado, preso no ódio. São dois sentimentos que, se nós não tomarmos cuidado, ele faz com que nós aprisionamos o outro. O falso amor, ele é muito parecido com o ódio. Ele aprisiona o outro. E o ódio também tem esse poder de aprisionar o outro, de não dar a libertação para a outra pessoa. Então, meus irmãos, falando sobre a culpa, quantas pessoas que não se perdoam, que não conseguem se perdoar. Às vezes, elas até se arrependeu daquilo que elas haviam cometido, do mal que elas haviam feito. Mas elas associam o arrependimento à culpa. E o Evangelho vem dizer justamente o contrário, meus irmãos. A pessoa que se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, nesta pessoa já não há mais culpa. Porque a pessoa voltou atrás naquilo que ela tinha feito, naquilo que ela tinha cometido. Ela dá conta de si, de que se ela, naquele momento, ela não tivesse agido por impulso, se ela tivesse tranquila, se ela tivesse um outro pensamento, ela não tinha feito aquilo. Então, quando a pessoa volta atrás naquilo que ela fez, ela se arrepende, não existe mais culpa para aquela pessoa. E quantos são aqueles que estão aprisionados? Aprisionados no seu passado. Viraram carrascos de si próprios. Porque, meus irmãos, a culpa, ela está relacionada ao passado. A pessoa que não se perdoa, ela não consegue caminhar para frente. Ela não consegue ir adiante. Ela não consegue caminhar. Ela não consegue ser feliz. E o que é o cristianismo? O cristianismo é caminho, é caminhada, é ser peregrino neste mundo, é cair e levantar, é se reconhecer pecador.
É como diz o apóstolo Paulo, é se reconhecer um vaso de barro, um vaso rachado. Mas um vaso que carrega dentro dele um tesouro, o Espírito Santo de Deus. E a pessoa cheia de culpa, ela não consegue caminhar. Ela não consegue atingir o alvo da fé. Porque ela está aprisionada ao passado. Ela não consegue soltar o passado. O passado está sempre no presente da vida daquela pessoa. Ela está sempre ressentindo, vivendo aquelas situações do passado, aquela lembrança do passado dolorida se torna sempre presente na vida da pessoa de novo. Porque ela não se perdoa. Ela não solta aquilo. Ela não deixa aquilo ir embora. Quantas pessoas que acabam entrando para o alcoolismo, para as drogas? Quantas pessoas acabam se abandonando a si próprias e acabam se entregando a um instinto de morte? Porque dentro dela, ela não consegue se perdoar. Então ela encontra uma forma de se redimir daquilo que ela fez, daquele mal que ela praticou, se maltratando a si própria, se autodestruindo. É um mecanismo que ela encontra para pagar aquilo que ela fez. Eu fiz um mal, eu não me perdoo, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. Então o que eu faço? Eu me maltrato, eu me destruo. E essa é a lógica demoníaca. É isso que o demônio quer fazer com nós. Nos levarmos à autodestruição. A se autodestruir. E enquanto a pessoa não se perdoa, ela vai vivendo esse ciclo vicioso. Quantos não conseguem largar o alcoolismo, não conseguem largar o cigarro, porque elas querem se punir através do vício, através do sofrimento que elas afligem a elas mesmas. É como se essas pessoas se tornassem masoquistas, gostassem de sofrer. Pessoas que aprenderam a gostar de sofrer. Então, meus irmãos, quando Jesus fala no Evangelho que nós devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7, ele quis dizer para nós que nós somos falhos, que nós pecamos mesmo, que nós ofendemos os nossos irmãos a toda hora.
às vezes até sem perceber. E muitas vezes, essa vontade de querer ser Deus, essa vontade de sermos perfeitos, nos leva a essa tirania contra nós mesmos e contra os outros. Porque nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós não somos Deus. Nós somos seres humanos. Nós somos chamados à santidade. Somos chamados à santidade. Mas não somos perfeitos. Então, é preciso, meus irmãos, nós nos curarmos desse perfeccionismo, desse sentimento, desse pensamento de acharmos que nós nunca podemos errar, de que nós nunca podemos pecar, de que nós nunca vamos ofender a ninguém. Muito pelo contrário, o Evangelho vem dizer o contrário, que nós devemos perdoar uns aos outros 70 vezes 7, né? Quer dizer que o erro, a falha, o pecado, ele faz parte do nosso cotidiano. E se nós entrarmos com esse pensamento doentio de que nós somos deuses, de que nós somos perfeitos, nós nunca vamos conseguir perdoar os outros, porque nós não conseguimos perdoar nem a gente. Como que eu vou conseguir perdoar o meu irmão se eu não consigo perdoar a mim mesmo? Então, meus irmãos, todo cristão, ele tem que excluir do seu vocabulário esta palavra culpa. Quem quer nos introduzir a culpa é o acusador, é o demônio. Ele quer nos infundir a culpa. Ele quer nos aprisionar. Jesus não. Jesus, ele veio para nos libertar através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós devemos nos alegrar. Agora eu sou livre. Eu arrependi dos meus pecados. Eu voltei atrás naquilo que eu tinha feito. Mas talvez vocês vão dizer para mim assim: mas e as consequências que eu fiz? Eu fiz, cometi o mal, Deus me perdoou, mas as consequências do que eu fiz, elas ficaram. Elas estão aí. Mas, meus irmãos, é preciso buscarmos ao máximo reparar aquilo que nós fizemos de errado. Buscar a reparação. Mas nem sempre não está mais ao nosso alcance reparar aquele mal que nós fizemos. Mas aquilo que não está ao nosso alcance de reparar, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai reparar todas as coisas.
Então, meus irmãos, é preciso entregar na mão de Deus as consequências que ficaram. E saber o quê? Que em Deus, nada que nós fizemos se perde. Nada. Tanto as coisas boas que nós fizemos e as ruins, Deus, para as pessoas que amam a Deus, tudo concorre para o bem daquelas pessoas que o amam. E Deus pode tirar coisas maravilhosas, coisas belas, coisas boas, das consequências más que ficaram. Por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele permitiu o mal, é porque Ele pode tirar coisas boas desses dramas, das nossas tragédias humanas. Então é preciso, meus irmãos, tomar posse desse perdão. Não adianta eu saber que Deus me perdoa se eu não tomo posse desse perdão, se eu ignoro esse perdão. Mas talvez alguns vão dizer: eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me redimir a mim mesmo. Então, meus irmãos, mas é preciso se aproximar de Jesus. É preciso se aproximar da misericórdia dele. Porque Jesus, ele vai tocando o seu coração aos poucos. Ele vai amolecendo o seu coração. E quando você vai tomando posse do Espírito Santo, Deus em você vai lhe redimindo. Não é você que vai fazer isso. Não é a sua natureza humana que vai fazer isso. É Deus em você que vai lhe perdoando. Mas para isso, é preciso que você abra o seu coração. É preciso que você o busque. É preciso uma dimensão de abertura a Deus. Você não pode se fechar a Ele. Por quê, meus irmãos? Talvez você cometeu algum mal a alguém e esta pessoa não te perdoa por aquilo que você tenha feito. Você já até pediu perdão a essa pessoa, mas ela não te perdoa. Mas é preciso você tocar a sua vida. Você não pode parar a sua vida por causa do outro. Você já se arrependeu dos seus pecados. Deus já lhe perdoou. Agora a outra pessoa que você ofendeu, ela também precisa de tempo para que Deus possa ir trabalhando o coração dela, para que ela lhe perdoe. Agora, isso é ela com Deus. Vai depender de uma decisão dela, para que ela também se salve. Não
Não é algo apenas entre o ofensor e aquele que foi ofendido. Aquele que ofendeu já fez a sua parte, já pediu perdão, já fez tudo o que podia ter feito, e a pessoa não perdoa. Agora é ela com Deus, e você deve seguir a sua caminhada. Não pode parar a sua vida porque o outro não te perdoou. Agora é entre ele e Deus. Você fez a sua parte, né? Então eu quero terminar com uma última mensagem, dizendo para você o seguinte: se o teu coração te condena, Deus é maior que o seu coração. E Ele nunca te cansa, e Ele nunca se cansa de te perdoar. Ele sempre está pronto a lhe perdoar. Então, meus irmãos, deixe o passado passar. Você ainda vai sentir orgulho de sua história. Deus quer fazer maravilhas através de sua história. Mesmo que seja uma história cheia de dramas, tragédias, pecados,